Bom, na defesa do interesse da sociedade, nós estamos aí igual loucos, né, sozinhos, denunciando essa barbaridade que é a PEC dos precatórios. Assim como a PEC da vingança, a PEC dos precatórios, o Arthur Lira tratorou. Aliás, com o apoio do Ciro Nogueira, do Bolsonaro, do Ricardo Barros. Arthur Lira e Ricardo Barros são brigados, se uniram na defesa do mesmo interesse, que é aprovar essa PEC dos precatórios. De cara, você que me acompanha aqui já sabe que essa PEC dos precatórios é uma pedalada fiscal, um crime de responsabilidade que levou ao impeachment da Dilma, mas que hoje parece que é natural, parece que foi naturalizado, como as mortes da pandemia. O crime de responsabilidade, a pedalada fiscal, também foi naturalizado. Tá? Isso aí é uma pedalada fiscal, é um fura-teto, sim, né? Ou seja, você está violando a lei de responsabilidade fiscal, você está furando o teto de gastos, você está minando, ou melhor, você está colocando uma pá de cal no que resta da credibilidade da política econômica do governo, tá? Aquela política econômica foi estruturada lá atrás, com plano real, com todos os fundamentos necessários para uma economia estável, e que foram o tripé econômico foi mantido pelo Lula, inclusive. Eu dou aqui, eu não minto, eu falo que é a verdade, eu admito aquilo que é incontestável, foi mantido. Só que aí, quando começou a piorar a situação para eles, aí veio o Manteiga com a contabilidade criativa. Aí começaram a tentar fazer para pagar. Olha, é o mesmo problema. Quando, lá atrás, por que começou a pedalada da Dilma? Para pagar Bolsa Família, para pagar auxílio, vários desses auxílios que tinha, né, que estão inclusive previstos previdenciários, auxílios previdenciários, trabalhistas e tal, seguro-desemprego, porque os caras quebraram, gastaram com outras coisas, né? A gente sabe onde que eles gastaram o dinheiro, e aí chegou uma hora que apertou. Aí o que eles fizeram? Começaram a fazer empréstimos internos ali, a Caixa, por exemplo, começou a pagar benefícios sem receber o dinheiro do Tesouro para pagar. Então você imagina, um banco começa a pagar um benefício na expectativa de receber esse dinheiro, aí faz o quê? Abre um cheque especial para o Tesouro. Só que esse cheque especial nunca era compensado. Na ocasião, ele era compensado no mesmo mês. A Dilma começou a fazer o quê? Não, estende aí. Até um dia que o Banco Central, a Procuradoria do Banco Central, isso aqui ninguém conta para vocês. Essa história explicadinha assim, ninguém conta. E eu sei porque eu trouxe esses documentos todos e publiquei na ocasião, estava trabalhando na Isto É. O Banco Central falou assim, tem um problema aqui. Por quê? Porque a gente está falando de banco, a gente está falando, né, de uma instituição financeira que precisa ter o seu balanço ali fechadinho. Se você começa a comprometer isso aqui, você pode desestabilizar o sistema, inclusive porque você está falando da Caixa Econômica Federal, que é o maior banco da América Latina. Então, aí é que começou o negócio, aí que veio à tona tudo. Eu publiquei, o Estadão publicou, vários jornais publicaram, aí todo mundo veio à tona. Como a Dilma já não era muito querida, porque era uma péssima administradora, não conseguia juntar lé com cré, né? E também tinha a sua postura de radical, ela é uma pessoa radical, não é uma pessoa de diálogo, né? Não sabe fazer política também, por isso que a gente se preocupa também com a capacidade de articulação da negociação de consensos, né? Então, assim, essa é a política boa, tá, gente? Não estou falando desse tipo de negociação de consenso que a gente viu na PEC dos precatórios, mas o fato é que hoje estão normalizando, estão querendo institucionalizar a pedalada fiscal. Isso não pode ser admitido. Simples. Por quê? Se você já tinha dado ali, você mexeu nesses fundamentos econômicos, criou um problema grave, você cassou o mandato de uma presidente da República por causa disso.
abriu uma série de inquéritos em relação a ministros, secretários, etc. E agora está normalizando. Aí você vem com o governo Temer para tentar ajustar isso. Aí vem o Bolsonaro e esculhamba tudo de novo e agora vai para o ralo. Olha, se você teve um genocídio, agora você vai ter o economicídio, você vai ter o crime contra a política econômica, você vai ter o assassinato da política econômica, você vai ter o assassinato do real. Não esperem nada diferente. Se esse negócio sair dos eixos, vai explodir. Entendeu? Então é o seguinte, aprovaram na marra, com ameaças nos bastidores de cortar até o ponto, né? O ponto dos deputados, aí com promessas de liberação de emendas, com ameaça de não liberar, de não executar as emendas que já estão empenhadas ou que já estão prometidas. E aí eles conseguiram rachar os partidos e tal, e conseguiram 312 votos para aprovar uma PEC, que é uma mudança constitucional, que precisa 307, tá? 307 votos. Então, assim, mais uma PEC, lembra que eu falei para vocês que a gente está vivendo, está observando, está assistindo eles fazerem uma constituinte paralela a portas fechadas? É isso que está acontecendo. Então, eles estão agora, mais uma PEC, aí uma PEC aprovada com toda essa ilegalidade. Aliás, a gente está falando de política fiscal, está falando de impeachment de Dilma. O que eles estão fazendo com as emendas é o que o Lula fez e que levou ao Petrolão. É compra de voto com emenda parlamentar. E o pior, agora é emenda secreta. Então também nós estamos normalizando a compra de apoio legislativo. Nós estamos legalizando e normalizando a chantagem e a barganha. Nós estamos legalizando esse tipo de comportamento que já foi punido no passado. O que está acontecendo com esse país? O que está acontecendo com essa sociedade que está absolutamente atônita, acompanhando isso de uma forma neutra, assistindo passivamente crimes sendo perpetrados à luz do dia ou na madrugada, mas estão todos expostos. O que era crime lá atrás já não é mais. E para qualquer um ver, nós temos depoimentos. Então, assim, é duro, né? Então, assim, você tem essa situação, aí você tem 5 votos. Aí são os 5 votos que são de quem? Do Podemos. Poxa, mais 15 votos do PDT, mais não sei quantos votos do PSDB. Também tem parte do PSDB bolsonarista que apoiou. Aí agora a gente foi para cima novamente, cobrou um posicionamento. Como eu disse, põe a notícia do Ciro Gomes, que saiu logo cedo, Freitas, que a gente mencionou, mas a gente põe agora para o pessoal ver, né? Pode pôr aí? Isso. Então ele suspendeu. Põe na frase dele. Baixa um pouquinho. Ele disse o seguinte: há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto neste momento ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos precatórios. A mim só me resta um caminho: deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição. Eu achei engraçado que aquele advogado, ex-advogado da Odebrecht, que é comentarista político agora, aí ele foi logo defender o PT, né? O que quer dizer pré-candidatura em suspenso? Uai, é muito simples, para quem sabe ler e alfabetizado, né? Funcionalmente alfabetizado. Você percebe claramente que ele fez uma jogada aqui. É uma jogada, pode ser só uma jogada de política eleitoral, ele está caindo nas pesquisas, já vê que não vai ter saída e resolve e enxerga nisso uma janela para ele tirar a candidatura dele de campo? Pode ser. Mas o fato é que ele botou a rosa na mesa, né? Que ele gosta de oferecer a rosa, botou a rosa na mesa e disse o seguinte: olha, se vocês não mudarem de ideia, eu não vou mais concorrer à presidência da República. O que, obviamente, terá um impacto na eleição das bancadas.
Até o namorado da Fátima Bernardes votou a favor da PEC. Me explica por quê. Você que é fã do rapaz lá, pergunta para ele. Andou defendendo, dizendo que, não, mas é porque vão pagar desse precatório, tem uma parte que é precatório do Fundeb e do Fundef, né, que é precatório para as escolas, né, para as prefeituras, para a área de educação, nas prefeituras, etc. Então, eles prometeram que daquele precatório, 60% eles vão pagar, parcelado. Está aceitando migalha agora? Eu sou o primeiro a defender a educação desse país. Eu sou filho de professores. Eu sou o primeiro a defender a educação, a defender os professores. Então, agora, não seja ingênuo. Se estava tudo combinado e o Ciro só viu a repercussão negativa e mudou de posição, é possível que tenha acontecido também, mas não importa neste caso especificamente, importa é o resultado dessa decisão. Se a condição que ele está estabelecendo levar o PDT a mudar o seu voto e derrubar a PEC no segundo turno, tiro o meu chapéu pro Ciro, entendeu? E que vem aqui conversar no papo antagonista. Não precisa ter medo, né? Então, agora, é uma vergonha quem está topando quem está topando essa maracutaia, essa gambiarra, né? E a turma do PT também só mudou de ideia depois que eu denunciei que eles estavam sendo assediados pelo Arthur Lira, que ia fazer a mesma coisa, comprar o apoio deles com dinheiro das emendas. Aí a Gleisi Hoffmann saiu logo em seguida, horas depois que eu publiquei a matéria. É um absurdo esse negócio, a gente não aceita, não sei o quê. Gente, eu não estou preocupado com o que move vocês, eu estou preocupado com o resultado. É isso que eu sei que cada um de vocês tem os seus interesses. É como eu digo aqui, se vocês brigarem entre si e isso resultar num ganho para a sociedade, torço pela briga. Então aqui eu torço pela rejeição da PEC dos precatórios porque ela é desnecessária e ela está embutindo, e vocês sabem porque eu trouxe aqui no Papo Antagonista o doutor Eduardo Gouveia, que é um especialista em precatório, que ele disse claramente, tem interesse de gente grande aqui, tem interesse de banco, de alguns banqueiros aí que conversam com o presidente do Banco Central, que recebem telefonema do Banco Central, que tem empresa que cobra precatório, que negocia recebível, que vai achar o máximo fazer isso, para um mercado que estava todo regulado, todo certinho. Tem muito interesse escuso por trás disso aí. E para piorar a situação, eles ainda vão usar o espaço que eles estão abrindo, o espaço fiscal que eles estão abrindo, para pagar emenda, para enfiar mais 16 bilhões de emenda. Imagine, o sujeito está comprando apoio com emenda, dizendo, estou comprando apoio para você votar, para a gente abrir o espaço para eu te pagar mais emenda. É um círculo vicioso que não tem fim. 16 bilhões, soma com mais os 18 lá. Eles querem aumentar o fundo, abrir o espaço fiscal para aumentar o fundo eleitoral de 2 bi para 5 bi. 5 bi para rasgar em eleição. 5 bi para comprar apoio de cabo eleitoral, de prefeito, de deputado, porque ninguém faz política de graça nesse país. Eu até rio aqui com o Deltan, né, que quer entrar por vocação, está todo cheio de ideologia, cheio de ideais, né? Ideologia não, de ideais, nobres ideais. Eu aplaudo. Espero que sobreviva à eleição, espero que sobreviva ao lixo que vão fazer, a disputa, que vão tornar essa disputa um lixo, né? Vão usar de tudo para manchar a imagem desses meninos aí todos. Vão jogar baixo, vão reciclar denúncias antigas de negócio de vaza-jato, daquele jornalista, né, que nem é jornalista. Me disseram que fazia filme pornô, não sei se é verdade, mas é o seguinte, o que interessa é o seguinte, não é possível aprovar isso aí. Não é possível você estar dizendo publicamente, como o Arthur Lira está dizendo, que é para ajudar os mais pobres, que é para pagar o auxílio de R$400, e aproveitar esse espaço fiscal para enfiar a emenda para fundão e para emenda secreta para não ser... pelo amor de Deus, desculpa.
Então significa que dá para fazer diferente, significa que o cálculo está errado, significa que dá para pagar precatório, significa que dá para pagar o auxílio emergencial, ou renovar o auxílio emergencial, sei lá, pode pagar os 300, renova, depois faz um ajuste lá na frente. Aliás, quem falou sobre isso foi o Salto. A gente separou aqui o negócio do Salto, o artigo do Salto, Freitas? Tem aí? Não? Tem? Põe aí, por favor, que ele explica de uma forma... O Salto, de vez em quando, está aqui. A gente traz ele de novo aqui. Puder botar aí, me avisa que a gente põe. Bom, não era o que estava no registro da Câmara que a gente consultou. Se ele votou contra, ótimo. Mas não era o que estava no registro da Câmara. Pode haver o registro errado. Não, o Freitas está me falando aqui que o Túlio votou contra. Se o Túlio votou contra, porque estava o registro errado. Se ele votou contra, ótimo. Que bom, né? Sejamos coerentes. O Salto diz o seguinte, olha só o que o Salto diz, o Felipe Salto. Baixa um pouquinho. Aí, ó. Ó, peraí, segura aí. Ó, ele disse que há alternativas para aumentar o orçamento do programa sem destruir o teto de gastos. Salto afirmou que seria possível obter 11 bilhões por meio do corte de despesas discricionárias e cerca de 8 bilhões reduzindo o repasse de emendas parlamentares. Há alternativas à PEC 23, são elas: contabilizar o precatório do Fundef corretamente, 16 bi, cortar despesa discricionária, 11, direcionar parte das emendas individuais de bancada para o gasto social, 8, total, 35 bi. O orçamento do Bolsa Família para 22 dobraria. Então, assim, não é um problema de fazer conta, é porque eles têm um outro resultado. Então, eles querem fazer a conta necessária para obter aquele resultado que eles querem. A gente sabe que as pessoas precisam, que estão passando fome. Agora, é uma vergonha tirar uma lasquinha disso, né? Uma lascona desse orçamento. Esse é o problema. Muito bem. Bom, o Diego falou com essa turma toda aí ao longo do dia. O Lupe disse para ele que vai tentar reverter pelo menos 13, não é isso? 13 votos. Como é que tá aí os nossos likes, Freitas? 3 mil, pô? Vamos chegar a 4. Vamos lá. Tem o último que ele publicou aí? Tá. Que aí a gente põe que a fala do coisa, no Podemos, não sei se vai rolar. Quem sabe o Moro não consegue conversar aí nos bastidores e convencer os seus futuros colegas de partido a mudarem o voto, né? Seria uma ótima. E depois vem com a notícia. A votação vai ser na terça, a votação do segundo turno vai ser na terça, e a gente vai acompanhar. Conseguiu aí, Freitas? Então põe na tela, só para a gente finalizar esse... vai tentar virar 13 votos. O presidente PDT disse o antagonista vai tentar virar 13 dos 15. Segundo ele, 2 já estão meio que em processo de saída do partido. Então, 13 ele diz que vai tentar virar. Não é garantia. Ele explicou que a discussão interna sobre o tema foi feita sem profundidade e começou há cerca de 15 dias. Aí, ó, aí para aí. Doutor Carlos Lupe, eu sei que o senhor gosta de sindicato. Agora, não é possível que a sua bancada discuta uma PEC, seja ela o que for, porque é uma proposta de emenda constitucional, sem uma discussão profunda. O que os senhores estão fazendo no Congresso? Se o trabalho dos senhores é esse,
é analisar, estudar, debater e votar. Não é possível admitir um parlamentar votar em algo que ele não saiba do que se trata, que ele não faça a mínima ideia do que ele está votando, só porque o líder da bancada disse para ele votar. Isso é uma vergonha. Não tem uma discussão séria, profunda? Vocês estão falando de uma emenda constitucional.